Sejam bem-vindos quem está chegando. Já deu uns minutinhos da live e eu vou começar a falar sobre qual que é a minha proposta hoje aqui. Então, a minha proposta é trazer as plantas interiores, quais são as melhores espécies de plantas para interiores. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, né? Em comemoração a essa semana que deveria ser todos os dias, enfim, mas eu quero trazer um pouco porque essa relação do Feng Shui, com as plantas, né? Com a natureza, enfim, com o meio ambiente. Hoje eu vou falar de plantas, mas a natureza, o meio ambiente, ela engloba várias coisas. Então, as águas, os oceanos, a espécie botânica, a espécie animal, né, a espécie vegetal, então influencia várias coisas, os mananciais, enfim, vários temas, vários links aí da conexão, essa conexão da natureza com o Feng Shui, com a nossa casa, né? Olá, Márcia, seja muito bem-vinda. Estou iniciando. Boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda. Vou falar sobre plantas hoje. Agora que as pessoas estão entrando, vamos lá. O Instagram tá colocando aqui as pessoas para entrar. Eu não sei fixar então um tema, então tudo bem. Depois a gente testa de novo como que funciona isso. Star, seja bem-vinda. Então eu vou iniciar. Eu quero contar um pouco. Eu fiz até uma lista das plantas de interiores aqui, ó. Fiz até uma lista de algumas plantas que eu acho interessante contar para vocês. Me sinaliza primeiro se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo jóia. E aí eu vou seguindo aqui. Muita coisa para falar, né? Então, primeiro vamos falar sobre como que eu entendi, como que foi esse meu processo, esse entendimento com as plantas, né? O porquê, está ótimo, a Márcia está falando, então tá bom. Por que que as plantas são tão importantes aí para o meio ambiente? Porque elas trazem, além de trazer toda a conotação de cura, né? Elas são responsáveis pela qualidade do oxigênio, pelas retenções das encostas, enfim, uma série de coisas, pela manutenção e preservação dos rios. Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje de plantas, né? Para a semana aí do meio ambiente que eu tô trazendo, que eu tô falando. Márcia, inclusive, vai virar aqui na sexta-feira falar com a gente sobre minimalismo, né, Márcia? E aí, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre plantas de interiores. Antes de eu falar sobre as plantas de interiores, eu quero conversar um pouquinho sobre como eu entrei, né? Como eu me vi nessa área de paisagismo. É o seguinte, desde pequena que eu me entendo por gente, a minha avó, aliás, as minhas duas avós, a paterna e a materna, elas gostavam muito de plantas, gostavam muito, muito mesmo, aquele jardinzão da vovó. E aí, o que aconteceu? Eu praticamente me criei dentro daquele jardim. E em determinados momentos, eu gostava de pegar as plantinhas para fazer comidinhas, pôr em panelinhas e fazer várias coisas com elas. E eu me identificava muito com as plantas. Eu gostava de molhar as plantas, de regar as plantas. Eu gostava do cheiro. E eu era uma das poucas crianças que não tinha nojo de mexer nas plantas. Enfim, essa conexão era muito grande, foi sempre muito grande com a minha vida. E passou, né? A gente vai ficando adolescente, tem outros rumos que a vida nos leva, né? Mas eu sempre gostei de gnomos, de fadas e todos esses elementares que fazem parte da natureza de uma forma mais mística, de uma forma mais energética, de uma forma mais do oculto tal, mas eles estão presentes, eu sempre gostei muito disso. Então, eu tô falando da época de adolescência, quando eu já entrei na idade adulta, já casei e tal, eu fiz faculdade de comunicação social, fiz faculdade de relações públicas,
fiz uma especialização, cheguei a fazer um ano de jornalismo, e alguns temas me chamavam muito a atenção. Entre eles era a antropologia, não era antroposofia, antropologia dos dogmas, e eu estudei muito sobre os ancestrais, como que eram feitas as pessoas da Idade Média, como que se tratavam antes da Idade Média e tal. E aí, dentro disso, eu estudei a forma como eles criavam ou criaram esse senso de comunidade, essa coisa de trazer... passar de ser nômades para voltarem a serem uma família, constituir uma civilização, enfim, toda essa parte bem antes. Isso me encantou demais. Até hoje eu tenho um livro disso, dessa época, e eu me formei em 1992, estou colocando a minha idade aqui, 93, 94. E foi passando, casei, fui morar numa casa grande, num terreno grande, e aí eu comecei a entrar no processo do Feng Shui. Então o Feng Shui fazia parte da minha vida. E eu estudava, o Feng Shui de hoje, o Feng Shui de hoje, ele é muito diferente do Feng Shui de antigamente, né? Da época que veio, na época em 2000, ele era muito diferente. Porque assim, você pegava alguns livros, eles eram traduzidos, e era uma coisa bem determinante, né? E ainda você vê algumas pessoas falando sobre isso, não estou falando uma verdade, né? Não é uma verdade absoluta, mas existe ainda um determinismo. Então não tenha isso na sua casa. Coloque uma planta e a planta X, não tenha plantas que desçam, né? Que tenham o sentido de descer, de estar voltadas para baixo, não tenha jiboias. E aí isso me incomodava muito, não tem essa samambaia. Porque assim, eu achava e acho que uma planta, uma coisa criada por Deus, ela não pode fazer mal para as pessoas, ela não vai fazer mal para o ambiente. A menos que ela esteja em excesso, porque aí vai de desacordo com o Feng Shui, que preza o equilíbrio, a menos que ela esteja derrubando ou danificando a edificação. O que é derrubar ou prejudicar a edificação? Quando elas estão na parede, que ela gruda na parede, aí a parede tende a cair. Enfim, isso sim é uma espécie, são plantas que destroem uma edificação e destroem o local. Por quê? Porque elas são espécies de outra naturalidade, que não seja a naturalidade de estar num edifício, né? Numa edificação, num concreto. Então, a gente tem que ter muito bom senso nesse sentido. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a entender que eu não sou essa pessoa determinista, isso não pode, isso é certo, isso é errado, eu comecei a me incomodar com algumas coisas que o Feng Shui ou que alguns mestres pregavam. E eu fui querer entender. E aí voltei àquele resgate fiz algumas terapias que faziam o resgate do que você fazia na infância, o que você gosta, como que foi a sua infância. E eu via, e até tem umas postagens aqui no Instagram sobre isso, sobre o jardim da minha avó Teresa. O jardim dela era parado, assim, né? Todo mundo que passava, né, tinha a cerca baixa, então todo mundo que passava pedia uma rosa, pedia uma muda, e assim foi. O meu pai também gosta muito de planta, então sempre teve muita planta. A minha avó materna, minha avó paterna, então todos, eu venho de uma linhagem de pessoas, são italianos e portugueses, que gostam muito de planta. A minha família é de Pinheiros, aqui em São Paulo, não sei quem conhece, e o meu pai fala que a minha avó trouxe as seringueiras, né? Eu não sei se isso procede, nunca fui atrás, de Portugal, e plantaram seringueiras aqui em São Paulo. Nunca fui atrás disso, mas é uma boa oportunidade para eu ir. Por que eu tô contando tudo isso? Porque o meu interesse por as plantas é justamente levar a planta não só como uma espécie de um paisagista ou de um jardinista, né, ou de um jardineiro em si. A minha intenção com as plantas é outra. A minha intenção com as plantas é trazer a essência da planta, é trazer o significado da planta.
né? E aí eu pulei uma parte. Aí o meu filho nasceu, eu entrei com todo o estudo do Feng Shui, nós mudamos, tal. E aí que eu comecei aí que eu comecei a entender a minha necessidade de aprofundar com as plantas. Então a minha filha era pequena, era recém-nascida, e eu estava numa situação que eu precisava trabalhar. E aí veio um convite do pessoal do Manequinho Lopes, são os Manequinho Lopes, para quem não conhece, aqui em São Paulo, é no Parque do Ibirapuera, e eles têm algum, nem sei se existe mais, uma certificação de paisagismo, uns projetos de formação de paisagista, de jardineiros, né? E aí o que aconteceu? Travou? Opa, tá travado aí? Me conta se tá travado. E aí aqui a internet tá funcionando. Fala aí se tá travando. Olá, Sra. Miramis, seja bem-vinda. Pode vir para Portugal, que é uma casa que te recebe. Vou, já falei que eu vou aí, Sra. Miramis, pode ficar tranquila. Maurício, seja bem-vinda. Para me estar muito bom. Para me estar muito bom, pode andar, tudo andar. Ok, então vamos lá. Aí eu tinha filha pequena tal, e veio o convite para eu participar da formação do Manequinho Lopes tal. E para quem não conhece, o Parque do Ibirapuera é um dos parques mais famosos, né, do Brasil, acho que de São Paulo, não sei do Brasil, mas aqui ele é muito famoso e ele faz mudas, tem projetos que fazem mudas. E aí eu entrei num grupo de sustentabilidade, que trabalhava com sustentabilidade, que trabalha com uma forma de jardinagem diferente daquela que põe adubo, que põe adubo químico. Então eu fiz alguns estudos com adubo orgânico, com compostagem, composteira, com reciclagem, eu até ensinei em uma das lives, eu até tive um bom retorno sobre a casca da casca do ovo, misturar com a borra, com café, que não é para ler a borra do café e sim fazer o café. Então tudo isso eu aprendi a fazer a compostagem, já o churume, o que eu trago da natureza para ajudar por exemplo, a renda portuguesa, ela ficar melhor. O que eu posso trazer da natureza como adubo para as orquídeas florescerem mais. Então eu fui trazendo todo esse processo, né? E aprendendo. Então isso me trouxe muita alegria, porque assim, eu não posso, eu não me permito colocar uma coisa que vá de confronto com o que eu gosto. Então eu não posso permitir colocar um adubo mais agressivo, não usar coisas naturais, colocar um veneno. Então assim, claro, existem coisas, por exemplo, se tem um fungo, se tem uma bactéria numa planta, alguma coisa que está matando, a gente tem que usar alguma coisa um pouco mais química, é igual remédio. Então, se você usa homeopatia, se você usa remédios homeopáticos, remédios mais naturais, determinadas ocasiões, se você tiver muito ruim, você vai precisar de um alopata, né? De um remédio alopata, uma coisa mais forte, mas e aí tá tudo bem. Você se cura e acaba resolvendo essa situação aí, né? E assim acontece com a natureza também. Então, com as plantas também acontece isso. Se você cuidar muito de planta, se você mimar muito planta, eu tinha um professor que falava isso. Se você planta a árvore, eu não tenho coragem de fazer isso, mas dá umas tapas na árvore, no brotinho, ele precisa ficar forte, porque se ele não for fracote, né, ele falava assim, vai cair, qualquer ventania vai cair. Então, dá uns tapas na sua... É sério, dá um tapa na sua muda de árvore. Se ela estiver tombando, é porque ela tá mal plantada, ou ela não tá vingando. Então ela vai precisar usar a raiz dela para fixar no lugar, né, no local. Então a gente traz essas coisas são coisas que eu acredito muito, e aí eu trago para vocês essas histórias aí, né? Lá, limoeiro precisa apanhar para dar limão, ó lá, tá vendo? É isso aí, a Semiramis entende bastante de planta, ela sempre me manda um direct aí que ela tem algumas espécies aí diferentes lá de primavera, ela tá em Portugal, lá é primavera, eu estou com inveja da Semiramis que ela está
a todo vapor a cortinha dela. É isso mesmo, Márcia, dá uns tapas. Eu não tenho, eu não tenho coragem, mas existem, os antigos davam tapas mesmo e dava porrada no coitado das plantas, né? A minha sogra, para falar em plantas, tal, e a gente vê, a minha sogra é japonesa, e ela usa cinza de fogueira para as plantas dela, para os limões, para as laranjas, as frutíferas, elas florescerem, frutificarem. E ela usa na orquídea também o toquinho das sobras o carvão da sobra da churrasqueira. Da churrasqueira não, da fogueira. Não pode ser churrasqueira, eu falei errado. Não pode ser churrasqueira, é fogueira. Então ela usa os toquinhos. Então, essas coisas da natureza que nós trazemos, que pode dar vida, uma vida mais natural, uma vida melhor. E aí eu vou entrar agora, e por quê, né? Deixa eu ver só os comentários que aqui eu vou entrar agora nas limoeira precisa apanhar para dar limões. Ah, Márcia, porque é isso mesmo. Será que isso que tá faltando para minha tangerina? Olha, Natália, dá uns tapinhas nelas de ação, mas pode ser ou dar uns tapas. Gente, como que é isso? Vou dar uns tapas. Bom, sei lá, dá uma chacoalhada nela aí. Não vou falar ao vivo para você dar uns tapas na sua tangerina, mas dá uma chacoalhada nela assim, ó, ver se elas... Cláudia, seja bem-vinda! Ou você dá uma chacoalhada, e se você tiver fogueira, alguma opção de fogueira, não pode ser de churrasqueira, porque senão vai o sebo da carne, a não ser que você seja vegetariana, aí você tem aquele churrasco mais limpo, né? Mas é verdade, vou falar ao vivo aqui, dá uma chacoalha, deixar gravado isso no Instagram, falar, tá derrubando árvores. E dá uma testada assim, e se vocês tiverem cinzas, é muito legal. Então, sabe aquela fogueira, aquele luau que a gente participa sempre? Pega cinzas. Eu tenho duas amigas que elas me ligam, Cris, você tem as suas cinzas aí? Não, ainda não tenho as minhas cinzas, mas eu tenho cinzas da fogueira, que às vezes eu vou pro sítio, eu faço fogueira e trago as cinzas da fogueira para elas. Então fica um teste aí. Casca de ovo, eu sempre falo da casca de ovo. Então frita o ovo, né? Faz o omelete ou faz o fritada, que a gente chama aqui no Brasil, ou aqui em São Paulo. Faça alguma receita que tenha ovo, guarde as cascas, lave a casca e se conseguir, tira aquela pelinha, o máximo da pelinha, dá uma triturada. Tem gente que bate no liquidificador, eu não bato no liquidificador, eu dou uma boa triturada e jogo nas minhas plantas, eu enterro, porque às vezes alguns bichinhos podem invadir aí a sua jardinagem. Então essa é a minha história, enquanto a paixão pelas plantas, né? Casca de banana também é bom para colocar no pé da árvore. Ah, essa eu não sabia. Você enterra, né? Eu gosto de enterrar, assim. A casca de banana tem muito potássio, é muito boa. A casca de ovo, a Márcia tá falando que a mãe dela fazia casca de ovo. Isso é interessante. Mais dicas, pode ir colocando aqui que eu vou anotar. Alguém deu uma dica de orquídea numa outra live que eu fiz num outro local e eu não lembro o que era, sabia? Ela colocou uma coisa que eu não fazia, eu não lembro o que era. Passava alguma coisa. Eu vou ver se eu consigo assistir a live de novo para dar essa dica. Era uma dica natural, assim, que uma coisa muito legal. Mas enfim, foi você, Semiramis, que falou? Numa live que eu tava com a Paulinha, né? Eu não lembro. Isso, água com arroz, isso mesmo. Jogava aquela água do arroz, né, nas flores para florescer, foi isso? Boa, Semiramis, você é minha companheira de live, casca de legumes. Sim, aí a gente já faz, Márcia, a compostagem. Dá pra gente fazer uma compostagem. Aliás, eu tô devendo uma compostagem aqui. Fazer um vídeo sobre a compostagem. Eu tenho uma composteira, ela tá meio inativa, mas eu preciso trazer. Então eu tô devendo essa live, esse vídeo para vocês. Então eu quis trazer um pouquinho a minha história de como
que partiu, assim, esse meu amor, né, pelas plantas, esse meu respeito. E aí, aí, ó, a Semiramis está falando da água de arroz, que a gente joga água de arroz nas orquídeas e elas duplicam as flores. Eu vou fazer, Semiramis. Lava aquele arroz que a gente lava antes de preparar isso? Depois você me explica direitinho. E aí, essa minha desejo. Quando eu comecei a estudar Feng Shui, eu entendi que a nossa casa, o nosso ambiente, ele faz parte de um todo, tá? Então, assim, eu não posso, em hipótese alguma, em jeito nenhum, eu não posso tirar a minha casa e excluir de um todo. Então, ela pertence a uma rua, ela pertence a um bairro, ela pertence a uma cidade, enfim, um país, a um hemisfério, enfim. Eu não posso tirar. E isso trouxe para mim, com o meu estudo, e acho que quem estuda, quem gosta de plantas, quem estuda um pouco sobre energia da casa, quem estuda sobre casa também, a Márcia é minimalista, então ela também estuda um pouco sobre o excesso de consumo, a gente traz isso pra gente, e aí a gente, com pequenas ações, com nossas ações, a gente leva isso para o meio ambiente. Então, por isso que eu quis trazer essa semana, vai ser uma semana de lives, falando sobre meio ambiente, sobre vários temas, vou trazer bastante profissionais, e eu quis abrir aqui com plantas de interiores. Só que eu não poderia deixar de falar sobre a minha história. Então vamos lá, a Semiramis está dando a nossa receita, adoro quando tem receita, gente, quando vocês interagem, pode perguntar, porque assim, eu acho, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou falando sozinha, mas quando vocês estão interagindo, a gente fica feliz. Um copo de arroz, colocamos um pouco d'água por umas horas, juntamos a isso 1 litro de água, nossa, vou perguntar, juntamos a isso 1 litro de água, ó, printei a tela aqui. Juntamos a isso 1 litro de água e levamos ao liquidificador. Usamos nas orquídeas. Se sobrar, guardar no frigorífico, que deve ser no congelador. Justamente, boa. Então, um copo de arroz, colocar um pouco de água por umas horas, deixar reservado. Juntar isso mais 1 litro de água, bater no liquidificador e jogar nas orquídeas. Anotado, eu printei a tela aqui, quem quiser depois, a receita da água de arroz para as orquídeas. Gratidão, viu, Semiramis? Gratidão. E se alguém tiver alguma receitinha legal aí, coloque e eu volto para ver aqui os comentários. Porque agora eu vou entrar no tema exatamente da live, que é plantas de interiores. Primeira coisa, planta dá trabalho, tá? Dá trabalho, não vou falar que não dá, não vou iludir ninguém aqui, falar, olha, você tem uma plantinha, ela vai ficar lá uma vez por semana, você vai lá e rega. Não, você precisa ter uma conexão com a sua planta. Então, você tem que fazer, observar a qualidade da terra em que essa planta está, a iluminação, os cuidados que a planta precisa ter, a fisiologia da planta. Então, se é uma planta de interior, ela vai bem dentro de casa, mas todas as plantas precisam de um pouquinho que seja de ventilação, um pouquinho que seja de iluminação, então isso é muito importante. Os cuidados básicos a rega, poda, colocar uma terrinha, uma terra adubada, porque assim, ela vai sobreviver. Tem espécies que sobrevivem aí no nanismo a vida inteira. O que é isso no nanismo? Ela não desenvolve, ela fica uma planta lá estática. Se é isso sua ideia, tudo bem, tá beleza, fica aí com a plantinha, você tem um verde. E qual que é o porquê trazer uma planta dentro de casa? Por que trazer a natureza? Quantas vezes você já não saiu e você foi para uma praça, para um parque e você se sentiu regenerado? Sentou assim naquele praça, não falei do Parque Ibirapuera, mas existem outros parques, sentou num parque e sentiu aquele frescor, tava um calor ensandecido e você sentiu o frescor. Olá, Andréia, seja bem-vinda. O frescor da natureza, né? Se sentiu regenerada. Quantas vezes já não aconteceu com você isso? Quantas vezes você já estava estressado, foi dar uma volta, pôs o pé na areia, na terra, no gramado e deu aquela energizada? Então a planta ela serve para isso, ela tem essa função. A cor verde, para quem estuda cromoterapia, para quem estuda cores, ela traz essa conexão. E aí ontem até tem uma coisa bem interessante que eu vou fazer um teste. A minha filha estava assistindo uma série, né? Minha filha tem 14 anos,
14 anos, e ela estava assistindo uma série em que a mãe de uma garota lá foi na terapia com ela. E a mãe da garota estava super arredia à terapia e perguntou: por que você tem vários vasos de cerâmica aqui? É uma série americana, ela falou assim: só porque os brancos, né, gostam não, porque a cerâmica traz aconchego. E ela falou assim: isso é coisa de branco, é frescura de branco, enfim. Aí a terapeuta falou: pode ser frescura de branco. E no calor ali da conversa tal, a mãe começou a se desabafar com a terapeuta e pegou esse vaso de cerâmica e agarrou esse vaso de cerâmica contando. E aí no final da cena ela fala assim: bem que essas cerâmicas me reconfortou, ela me trouxe o carinho, me trouxe o aconchego. E olha que interessante, a cerâmica é feito de barro, que é feito da terra. Então é mais um motivo para você entender essa história de que a planta, a terra, a natureza, um simples vaso de plantas pode trazer para você uma reconexão, um conforto, uma coisa mais saudável, um processo mais saudável. Então, eu não, eu tenho certeza. Deixa eu ver se fica mais claro. Vale a pena. Não, tá muito ruim, né? Muito claro. Vale a pena você fazer o teste. Então, se você não tem uma plantinha na sua casa, coloque um verde, tá? Eu vou dar algumas espécies aqui. Para quem eu pedi para cadastrar eu tenho agora uma lista, um cadastro para você colocar seu e-mail. Por quê? Porque eu vou começar a avisar as lives, tá? E avisando as lives, quem tem essa lista, eu vou começar posso mandar PDFs, né? Eu tenho no canal do Telegram que eu vou começar a mandar os PDFs das lives. Então, se você não tá em nenhum desses canais, se cadastra lá, que é para receber essas plantas. E eu separei em 4, tá? 4 tipos de plantas. Enfim, existem as plantas específicas. Então, observando para o que você quer a intenção da planta na sua casa. Tá, eu quero a planta para deixar bonito. Eu quero essa planta para me trazer reconexão. Ajuda no nosso enraizamento. Eu preciso dessa planta para trazer a saúde, me enraizar, me conectar com a natureza. Isso vale para plantas de quarto. Então, se você quiser ter plantas no quarto, também vale, na sala, enfim. Eu tô falando aqui plantas de interiores, tá? Eu tô falando plantas que trazem essa conexão para dentro de casa. E aí, descobrindo isso, tendo a intenção, qual a intenção de você trazer um vaso de planta? Eu quero um vaso de planta porque ele é bonito, ele vai dar uma cor, vai decorar. Tá, isso tá ótimo, perfeito, melhor que nada. Mas aí, vai mais além, cria essa conexão com a planta, pega essa planta para você cuidar. E eu até esqueci de falar aqui no meu começo, quem entrou agora, eu vou deixar essa live gravada no IGTV e tem um pouco a minha história de como que eu me conectei com as plantas. Isso vem de épocas de infância. Na época em que eu me casei, que eu comecei a estudar o Feng Shui, e que eu morava num terreno grande, eu ficava sozinha o dia todo com um bebezinho. O que acontecia? Eu me reconectei com as plantas, então eu plantava, eu cuidava. Por quê? Porque eu estava sozinha, eu estava num processo totalmente de mudança. Eu vinha de uma faculdade na Paulista, eu estudava jornalismo na Paulista e eu fui morar no interior de São Paulo, num terreno de 1.000 metros quadrados. E eu ficava sozinha, grávida. Uma época eu fiquei grávida, enquanto eu estudo bem. Só que mudou completamente o cenário da minha vida. Eu saí de Avenida Paulista. Quem não é de São Paulo, quem já ouviu falar na Avenida Paulista, eu saí desse cenário. Eu trabalhava na Avenida Paulista. Eu saí desse cenário, eu era independente, eu tinha todo o meu dinheiro, eu tinha todo o tempo do mundo. E eu fui pro interior, numa cidade, num condomínio, não era nem, era um loteamento. E eu vivia sozinha. Então, ou eu mamava aquelas plantas, ou eu me apegava a alguma coisa, ou eu ficava doida. Então, eu comecei a estudar Feng Shui, e aí eu comecei antes disso, eu comecei a estudar, a admirar as plantas, porque eu ia nos vizinhos,
E qual que era a ideia? A ideia era fazer amizades. Então, eu tenho até hoje vários amigos, porque eu ia nas casas, eu cheguei a plantar uma primavera na porta da minha casa e ela dava muitas flores, então as pessoas paravam e aí eu tava lá. Aí eu tinha uma cerca e eu queria cercar, e a minha vizinha tinha, eu não lembro o nome daquela planta, do arbusto. Ele tem um nome feio, eu não vou falar o nome popular, uma flor feia, que tem um nome feio, mas ela, nossa, não vou lembrar. É uma planta vermelha, uma flor vermelha, que dá uma flor vermelha. E eu queria aquela flor vermelha, porque eu não tinha dinheiro e eu precisava plantar. Então eu fui na vizinha, pedi umas mudas. O marido dela colheu, trouxe, me ajudaram a plantar. Aí a outra vizinha tinha uma samambaia, várias samambaias, porque era no interior. Então eu fiz as amizades. Então veja a conexão de plantas que tenham conexões com a casa, que tenham conexões, trazem amizades. A minha avó, eu falei da minha avó, das minhas duas vós. A minha avó, ela tinha um jardim bonito, com a cerca baixa. As pessoas paravam, e até hoje ela tem amigas do Jardim da Terezinha, da Dona Terezinha. Eu tenho plantas que eram da minha avó, entendeu? E tem essas conexões. Ontem eu conversei com meu sobrinho, um sobrinho um pouco mais distante, e eu vou na casa dele levar a planta que era da avó. Olha que ideia, que coisa legal, que conexão que é isso. E aí você vai falar, Cris, você não tem o que fazer, né? Tem coisa pra caramba pra fazer. Só que isso é vida, é história, é conexão. Você imagina você não ter nada pra fazer nessa quarentena. Você não tem conexão nenhuma. Eu tenho muitas pessoas de idade na minha lista de telefones que são pessoas que eu troquei flores, eu troquei plantas. E aí eu entro em contato com elas, e eu já postei aqui nos meus stories, das pessoas agradecidas. Você é muito querida, tal, por causa dessas conexões. São coisas são coisas simples que a gente traz, resgata. E acho que essa semana do meio ambiente serve para isso um pouco, sim. E aí, voltando para as plantas. Para você entender qual a conexão que você tem que ter com a sua planta. Então, se você não tem lugar, se você não tem lugar nenhum, faça uma parede verde, faça um jardim vertical. É muito fácil fazer um jardim vertical. Tem várias ideias assim para a gente fazer. Dá para você fazer com pallet um jardim vertical. Dá para você fazer com essas lojas que aqui em São Paulo chama Daiso, eu não sei a cidade que você tá. Tem umas aramados que a gente põe, as organizers deve saber, aqueles aramados que você coloca para organizar escritório. Eu ainda vou fazer, eu tenho um desses daí em casa, eu vou fazer. Você pode colocar plantas, você pode amarrar vasos de plantas nesse aramado. Então, assim, ideias não faltam. Você faz uns furos, coloca pregos, você pode fazer aquela macramê. Então, inventa. Então, nessa época, você não tem muita desculpa para não ter. Alguns home centers estão abertos, na feira o pessoal está vendendo, algumas lojas de jardinagem estão abertas. Pode pegar a planta aí, a terrinha que está na sua casa, naquele vasinho seco, pode colocar, transformar. Faça essa conexão com a natureza. Leva plantas para dentro da sua casa. A Semirame está falando aqui, ó. Sejam bem-vindas quem está entrando. Assista a live, vai ficar gravada no GTV. Agora fica no GTV gravada. Eu tinha uma planta que era da minha prima. Também havia troca na família. E justamente, eu tenho a planta, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu tenho duas plantas. A palmeira da Amazônia, acho que é palmeira da Amazônia. E tem essa mil flores, mil folhas, que também era da minha avó. Tenho várias plantas. A Dora tá falando que adora herdar plantas. E é muito gostoso, é uma troca. Então, eu acabei de falar com uma amiga minha que ela é bióloga e ela postou que nessa quarentena ela tá bordando camisetas lá, tá bordando algumas coisinhas, né? E tá ganhando uma graninha, acabou bordando umas máscaras, eu não entendi direito. E ela falou que descobriu um jeito de uma terapia. Aí eu falei para ela o seguinte, que a minha terapia é plantar.
é mexer em plantas. Então eu acordo, lógico, às vezes a gente acorda meio atrapalhadinho, meio com pressa, mas quando eu acordo com mais tempo, eu vou olhar as minhas plantas, tiro a folhinha seca, converso. E essa semana o Demis vai vir aqui no meu Instagram. Ele é um biólogo e ele vai falar como conversar com as plantas. Vai ser bem interessante. Siga aí as lives dessa semana. E assim, deixa eu ter mais um monte de coisa para falar. Não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu quero a ideia principal. Eu posso voltar aqui, se vocês quiserem. Eu posso voltar aqui. Eu selecionei 4 tipos de plantas, né? 4 tipos de espécies que a gente fala. Não é plantas, são espécies. Então, cada espécie tem o seu tronco e vai vindo o tronco familiar, e aí chama-se nome científico, espécie científica. Então, quando você fala assim, eu quero a espécie tal. Então, a planta, o correto é você chamar ela de espécie, né? E eu posso voltar, se vocês quiserem, e eu separei em 4, porque são as queridinhas, as poderosas, as sensíveis, as parceiras, e várias ideias para trazer para você colocar na sua casa. Tem também as plantas, já falei do objetivo, já falei que você tem que fazer conexão com ela, então se conecte com a planta, siga o seu coração, fale com ela. Se não quer falar, você acha meio maluquice isso, pegue a planta e mexa na textura dela, sinta a textura, sem amassar, né, a folha, sinta a textura dela, se conecte. Eu tenho certeza que você no mínimo vai esquecer dos seus problemas, ou por 10 minutos, 5 minutos, você vai ter. Eu já expliquei, você pega o vaso, fica quietinho com o vaso de planta, passa a sua energia para ela, receba a sua energia da terra, do vasinho de terra, e esse é o tipo de conexão, se conecte com ela, tá bom? Algumas plantas, elas são, quando eu falo sobre Feng Shui, sobre algumas espécies e por que eu quis me especializar em fazer paisagismo, fazer jardinagem, porque dentro do Baguá, dentro da ferramenta do Feng Shui, do estudo do Feng Shui, na verdade, não é ferramenta, é o estudo, existe o Baguá. O que é o Baguá? O Baguá é o mapa das áreas da vida, né, que é aplicado na planta baixa do imóvel, então você consegue identificar as áreas da vida dentro do seu imóvel. E cada área dessa vida, cada área desse baguá, cada área da vida, existem espécies que são mais indicadas para aquelas áreas da vida. Então, por exemplo, se você quer, a gente chama de ativar a área. Então, o que é ativar a área? Você tem um cantinho da sua casa que você aplicou o baguá, identificou que é a área de relacionamento, e você quer ativar essa área de relacionamento, tirar do modo offline, do modo standby, vamos falar dessa forma, você coloca uma determinada planta com um formato mais arredondado, você coloca uma duplinha de plantas, e aí com isso, o que acontece? Você vai estar ativando a área e você vai trazer a planta para dentro da sua casa. Então você vai fazer duas coisas benéficas para sua planta, tá? Para sua casa. Você vai trazer a planta para dentro da sua casa e determinada área do baguá. Então você vai tirar aquela área do baguá de stand-by, de aquela área de relacionamento que você identificou, e vai, além de tudo, trazer a natureza, a planta para dentro da sua casa. Isso daí eu explico, eu tenho um curso que chama Feng Shui na Prática, e aí eu explico as áreas do baguá, explico como aplicar as áreas do baguá e quais as plantas para você colocar na sua casa. Isso está lá no meu curso. Vou abrir, momento merchan aqui, vou abrir vagas a partir da semana que vem. Mas isso é outra história. Meu celular tocou aqui e eu espero que eu esteja conectada ainda. Vamos lá. E aí eu separei em quatro espécies, né? 4 modelos de plantas. As queridinhas, que são aquelas que todo mundo gosta de ter, aquelas mais fáceis de cultivar, aquelas mais populares, vamos dizer assim. Aí eu separei as poderosas. O que são as plantas poderosas aqui na minha lista? São as plantas que realmente
dão uma mexida na sua casa. Então, por exemplo, são plantas fortes, né? Com temperamentos fortes. E tem plantas com temperamentos fortes, elas são na fisionomia delas, na forma dela, ela é forte, ela é robusta, ela chama atenção. Tem as mais sensíveis, que são aquelas plantinhas que aí você precisa dar um carinho melhor para elas, você precisa dar atenção, precisa observar muito onde você coloca, dar aquela pesquisada, colocar ela num lugar, ela fica murchinha, aí você coloca ela no outro. São as mais sensíveis. Eu relaciono muito a pessoa, o ser humano, com as plantas. Então, são as plantas, são aquelas que você precisa dar mais um carinhozinho, sempre tá dando